A terceira temporada de Heartstopper saiu recentemente na Netflix, agora nesse mês de outubro. Nós assistimos tudo e, novamente, Heartstopper deu uns 3 tapas na nossa cara, assim, de... Gente, que série maravilhosa, que série respeitosa, que série bem feita. E essa série mexe muito com a gente. Eu e meu marido, né, que assistimos a Heartstopper desde a primeira temporada, ele não pôde estar aqui para gravar o vídeo hoje por questão de conflito de agenda. Todos os tópicos que estão aqui foram coisas que nós escrevemos juntos do que a gente achou interessante falar sobre a importância dessa série como um todo, né? E a primeira coisa que é importante falar de Heartstopper é como ela trata de temas complexos de uma forma leve, de uma forma respeitosa, de uma forma reflexiva também, né? Termina, você fica refletindo sobre aquilo. E como ela impacta a gente diretamente quando você assiste, né? Eu diria que Heartstopper é o contrário de Euphoria. Euphoria é uma série que eu gosto bastante, da HBO, e ela trata esses dramas adolescentes de uma forma extremamente muito mais pesada e muito mais complexa. E Heartstopper não, ele trata dessa forma mais leve, mais lúdica. Eu acho que você tem que comprar o mote da série. Aliás, para tudo que você for assistir, né? Você tem que comprar a proposta de quem está construindo aquela narrativa. E Heartstopper e Euphoria são séries opostas, assim, né? O que de Euphoria tem de trágica e desgraça, Heartstopper tem essas coisas pesadas, mas sempre por um olhar otimista. A Euphoria eu sinto que tem um olhar muito pessimista sobre as coisas, né? E a vida real eu acho que não é nenhum e nem outro, né? Acho que é um mix dessas duas coisas. Vão ter adolescentes e jovens que vão passar todo aquele drama de Euphoria, e vão ter jovens e adolescentes que vão passar os dramas da adolescência ali de uma forma mais próxima de Heartstopper, né? Eu acho que Heartstopper às vezes pega até leve demais, mas acho que a proposta da série é justamente essa, tratar de forma leve. E eu tô falando aqui com um homem gay e meu marido também, né? Eu nasci nos anos 80, ele nos anos 90, e a gente não tinha, assim, referências de personagens gays, né? E quando tinha era de forma jocosa. Quando começou a aparecer ali no começo dos anos 2000, os primeiros filmes com personagens LGBTs, sempre tinham um final muito trágico, muito triste. Tem uma toneladas de filme como Orações para Bob, entre outros, que vão tratar sempre de uma forma trágica se você ser gay, né? E Heartstopper não, ela vem e, assim, inverte isso. Tem as partes pesadas que os personagens passam por serem gays, mas isso não deixa a história perder esse clima de esperança que existe, assim. Vai ficar tudo bem, sabe? Vai dar certo, você vai superar. Então acho que é legal trazer esse olhar, é importante isso, né? Eu não acredito que a arte como um todo tenha a obrigação de ser educativa. Não acho que essa é a obrigação da arte. Acho que a obrigação da arte é provocar, te deixar reflexivo, te fazer rir, te fazer pensar, enfim. A arte, ela serve para muitas coisas. Mas no caso de Heartstopper, ela é também educativa, né? E isso é muito legal. Educativa não só para os jovens e adolescentes, mas para os pais de jovens gays que, enfim, enfrentam, não só gays, né? Trans, não binários, que enfrentam várias dificuldades no mundo aí, e ter esse clima de acolhimento dentro de casa, como o Nick tem, que a mãe dele foi muito acolhedora, torna muito mais fácil passar por essa aprovação que o mundo já vai colocar em cima de você, né? Então é muito legal, sim, ter obras que tratam as coisas de uma forma mais leve, nem tudo precisa ser denso e pesado, né? E, tipo, é uma brincadeira que o pessoal faz, né? Que a DC sempre é tudo muito denso e difícil, e que na Marvel é mais engraçado e leve. E eu gosto dos dois. Os dois têm coisas legais. Então, tipo, eu gosto muito dos Guardiões da Galáxia, do James Gunn, que são engraçados, tem esse tom mais leve. E gosto também do Batman do Robert Pattinson ou do Batman do Nolan, que tem essa coisa mais pesada, mais soturna. Então, assim, ou o Coringa, por exemplo, que eu acho excelente. Estou falando do primeiro, o segundo eu não vi ainda. Então, assim, a gente tem o mesmo universo de super-herói tratado de forma muito diferente. Então, tem espaço para todo mundo. Se você não gosta de as coisas tratadas de uma forma mais leve, tá tudo certo. Aqui a gente vai falar do transtorno alimentar do Charlie, que estava sendo construído desde a segunda temporada e foi sendo construído nessa terceira, onde ele ganha espaço. Você entende os conflitos que ele está passando, você entende o que ele está sentindo, toda aquela coisa mais alegre que tinha no quarto dele agora está mais densa, mais pesada. A irmã dele, gente, que personagem fofa, como ela é maravilhosa. Gostaria de ver uma série só dela, sim. Sabe, tipo, quando ela tá com um copinho dela, que ela fica lá assim, tipo, tomando suquinho e só olhando. Eu adoraria ter uma série só da irmã do Charlie, porque eu acho ela maravilhosa e a atriz manda muito bem. A gente tem a questão da crise de ansiedade e pressão que alguns personagens passam, a gente tem os dramas da Tara e Darcy,
E uma coisa que é muito legal de Heartstopper é que existe uma bolha segura ali entre eles, né? Por mais que eles tenham os dramas deles e tenham os preconceitos que esses personagens passam ali na escola, esse grupo de amigos não é um grupo de amigos tóxico, assim, sabe? Eles se apoiam, se ajudam, e eu gostaria muito, de verdade, de ter tido isso na minha infância e adolescência, e não tive. E ver isso dá uma esperança, do tipo, poxa, acho que outras pessoas jovens LGBTs que vão entrar na escola vão conseguir, talvez, ter um mundo um pouco mais acolhedor para eles, embora a gente saiba de todas as estatísticas e do quanto é complexo ainda ser LGBT no Brasil e no mundo, mas ainda assim existe uma possibilidade de esperança. E aqui também tem um outro drama que eu acho que é muito bem tratado, que é o da El. Gostaria que a personagem tivesse mais espaço, eu sei que a série não tem tempo para isso, mas eu acho que eles tratam toda a questão do fato dela ser trans de uma forma muito respeitosa. A atriz é excelente, eu acho ela muito boa, e eu acho que ela consegue passar o que a personagem está sentindo. E a cena da rádio é muito legal, quer dizer, a cena é horrível, eu quero dizer, é legal no sentido de, olha que as pessoas que são trans, elas não querem ficar falando sobre elas serem trans o tempo inteiro. Isso não dá para ser pauta o tempo inteiro, né? Uma pessoa que é gay, uma pessoa não binária, não dá para só ficar sendo convidada para falar sobre isso. E o que foi muito rasteiro do programa foi que eles combinaram que iam falar sobre a arte dela. E ela, depois, quando chega lá, é confrontada com perguntas que ela não estava esperando para falar sobre. Ela estava naquele ambiente seguro dos amigos, embora ela sofresse preconceitos ali na escola, que a gente sabe, é falado sobre isso nas outras temporadas, mas ainda assim está nesse ambiente seguro. E quando ela é posta nesse mundo adulto, que é o que vai acontecer com todos, porque inevitavelmente todos vão para a faculdade em algum momento, e aí começa o drama da separação deles, né? E a entrada na vida adulta, de confrontar coisas que às vezes naquele ambiente seguro da escola você não enfrentava e não sabia. E aqui a gente vai também ter essa evolução e amadurecimento de todos os personagens. O Tal, por exemplo, né, que estava extremamente grudento com a El, começa a entender que, peraí, ela tem o espaço dela e ele também pode encontrar o espaço dele, né? Você vê que ele começa a fazer aqueles filmes, ele gosta disso, e ao longo da temporada ele vai começando a fazer outros filmes e entendendo que talvez ser um cineasta é um caminho para ele, né? Entender que ele não precisa estar grudado com ela um tempo inteiro, o fato de talvez ela ir morar em outro país vai ser um desafio para o relacionamento deles, mas ele entende que é uma coisa que ela precisa, né? Então eu acho que é muito bem tratado. Um outro ponto que é tratado nessa temporada, que eu acho que deixa um pouquinho a desejar, é a história do Isaac. Ele fica um pouco no estereótipo do que é uma pessoa assexual e aromântica, porque ele sempre tá com aquele livro pra todo lado, mas eu não acho que chega a ser um problema. Gostaria de ter mais espaço pro personagem, mas é aquela coisa, né? A série, ela tem ali 8 episódios, tem 30 minutos cada episódio, não tem espaço para colocar todo mundo de uma forma mais... aparecendo mais, tendo mais dramas exibidos. Mas ainda assim, eu acho que o personagem dele é tratado com respeito, e o ator que faz ele, acho que manda muito bem também. E aí a gente também tem um ponto que eu acho que é o crucial dessa temporada, assim. Eu acho que é o que grita pra mim quando eu vejo, que é a importância de você pedir ajuda, de você não ter medo de pedir ajuda. É você saber que você pode ter sim uma rede de apoio. É importante construir essa rede de apoio. Mesmo com todas as diferenças que esse grupo de amigos tem, eles sabem que podem encontrar um com o outro. Às vezes não pede ajuda quando deveria, que é o tema da temporada, né? Tanto o Charlie demora para reconhecer que ele está com um problema e que ele pode contar com essas pessoas porque ele não quer dar trabalho. E o Nick Nelson é a mesma coisa, né? Ele também não quer dar trabalho, ele também quer mostrar que ele está disponível ali para ajudar. Só que, gente, tem uma hora que a gente precisa reconhecer. E é muito importante que você faça isso em você, diagnosticar em você, sabe? De entender que, poxa, eu não tô bem, né? Eu tô passando por uma situação no trabalho, na casa dos meus pais, com algum amigo, e que não tá sendo resolvida, não tô conseguindo resolver sozinho, não tenho mecanismos suficientes para conseguir ter essa ajuda. Então, sim, a rede de apoio é importante. Sejam familiares, sejam amigos, não importa. É muito importante você ter uma rede de apoio mínima que seja, né? Construir relacionamentos saudáveis é muito importante. E a série fala sobre isso nessa temporada, né? Mostra a importância das amizades, de como os amigos estarem juntos é importante. Mostra os problemas dos relacionamentos familiares, mas ao mesmo tempo como é importante ter o apoio de alguns familiares. Eu não acredito naquela máxima que muita gente trata de que família seja sagrada, eu acho que não. Acho que é sagrado quem está junto com você, quem te ajuda, quem te acolhe e quem te dá amor. E você, claro, retribua esse amor, né? Mas aquelas pessoas que são tóxicas, que te tratam mal, se possível, é melhor que a gente se distancie delas, né? Existem limites e regras para tudo, a gente tem que entender o que funciona para um, o que não funciona para outro.
Mas ali na série mostra como é complexo às vezes estar em reuniões familiares e ouvindo comentários desagradáveis, do exemplo do tio do pavê, que vai fazer comentários às vezes invasivos, ou primos, amigos e até amigos, né? Não importa. Que vão fazer comentários invasivos que vão machucar você. E ao mesmo tempo você tem ali a sua irmã, você tem a sua mãe, o seu pai que pode ser o seu apoio, ou um primo, uma tia, a avó, não importa, né? Acho que a gente tem níveis diferentes ali dentro da família e tentar entender quem são aquelas pessoas que você consegue contar com elas de verdade. E eu acho que isso é muito importante. É a rede de apoio que está dentro da família e está entre os amigos, e a série constrói isso muito bem. Mas tem uma outra coisa que a série coloca em destaque, assim, gritante, letras garrafais, procure ajuda profissional. Isso eu achei que foi maravilhoso. A gente tem um caso do Charlie, que está enfrentando um transtorno alimentar, mas como é importante a gente conseguir buscar ajuda profissional. Eu sei que nem todos têm condições financeiras de fazer isso, mas se conseguir pedir ajuda, tentar buscar ajuda profissional para o problema que você esteja enfrentando, né, entender o que é e buscar uma ajuda profissional faz muita diferença. Eu acredito sim que amigos, parentes, colegas podem dar suporte pra gente e é gostoso ter esse carinho, esse suporte, contar para aquela pessoa aquele drama que você está passando, aquela situação, mas às vezes é muito mais complexo do que o que um amigo consegue ajudar, e um profissional vai conseguir ser assertivo, né? Vai conseguir ir pelo caminho adequado para fazer um acompanhamento que de repente você precisa. E como eu disse, aqui são acompanhamentos diferentes, né? Então, às vezes, a pessoa está lidando com o fato do transtorno alimentar, está lidando com o fato de ser uma pessoa não binária, de ser uma pessoa trans. Então, como isso está te machucando? Está te machucando esse tema? Poxa, procura ajuda profissional, né? Constrói essa rede de apoio que vai te ajudar. E não só esses pontos. Estou focando aqui nos pontos LGBTs, mas tem uma tonelada de infinitos problemas e situações que vão exigir ajuda profissional e faz toda a diferença. Eu faço terapia já há 3 anos, estou indo pro 4º, se não me engano, e foi muito bom para mim ter entrado na terapia. Eu tenho um comportamento muito parecido com o do Nick Nelson, de querer se mostrar disponível, de tentar ajudar. É quando você vê, você não dá conta, porque você se disponibilizou para fazer tanta coisa, para tentar ajudar tantas coisas diferentes, é quando você vê, você só tá drenado e não conseguiu fazer tudo, e tá se cobrando de que deveria ter feito mais, sendo que você fez mais do que você conseguia. E a terapia me ajudou a entender e me colocar nesse local de, peraí, calma, né? Eu não posso e não consigo fazer tudo por todos. Então, o que eu consigo fazer? E aí a gente vai tratando essas limitações, né? Enfim, são várias questões, como eu disse, que podem ser trabalhadas com acompanhamento profissional. Outro ponto importantíssimo na série é você precisa se colocar em primeiro lugar. Isso é uma coisa muito importante. Sabe aquela regra do avião, você já deve ter visto, que fala assim: o avião despressurizou a cabine, acho que é assim que fala. Ele despressurizou a cabine e cai aquelas máscaras. A regra é primeiro em você e depois na pessoa do lado. Porque se você não se ajudar, você não vai conseguir ajudar a pessoa do lado. E essa regra vale pra vida. Então parece muito egoísta quando a gente fala, né, você em primeiro lugar. Como assim eu vou me colocar em primeiro lugar? Mas não, você tem que se colocar em primeiro lugar. Aqui eu não estou indo pro ponto de você ser uma pessoa egoísta que não se importa com os outros. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou falando é analisar o que você consegue fazer. Então, poxa, um amigo meu está precisando de ajuda, mas eu, de repente, estou passando uma dificuldade financeira. Eu consigo ajudar esse amigo financeiramente? Não. Então, não adianta eu falar que eu vou dispor de dinheiro para aquele amigo, porque eu não vou conseguir ajudar. Mas, de repente, eu vou ser a pessoa que vai ajudar a dar uma ideia para resolver aquele problema financeiro. Eu vou ser a pessoa que vai ser um ombro amigo, que vai acolher essa pessoa, não vai conseguir ajudar, de repente, com um conselho ou com dinheiro, mas vai acolher aquela pessoa quando ela está precisando, e tá tudo certo, né? Você precisa se colocar em primeiro lugar. Não dá para você emprestar dinheiro para uma pessoa se você não tem dinheiro. Eu estou usando o exemplo do dinheiro aqui, mas são N outras situações, né? De repente você quer muito ajudar um familiar ou um amigo a fazer alguma coisa, ir para algum lugar, ir para outro, resolver algum problema, e às vezes isso foge do seu poder, da força emocional que você tem naquele momento, do tempo disponível que você tem naquele momento, e se desdobrar para tentar fazer tudo, às vezes não vai ser o caminho. Então é tentar reconhecer aonde você consegue chegar e se colocar em primeiro lugar. Tipo, poxa, fazer isso vai me machucar. Será que eu preciso fazer? Será que é importante? Eu sei que a gente tem que abrir mão de algumas coisas, e aí a gente tem que saber abrir onde deve abrir mão, mas tem que tomar muito cuidado para não se destruir no processo de colocar os outros em primeiro lugar, né? E aí a gente tem 2 momentos aqui na temporada, que é o diálogo do Nick com o Tal, que é aquele momento que ele chora no corredor, que eu acho tocante demais, que é quando ele reconhece o quanto está sendo dolorido para ele,
E um outro momento que é ele conversando com a tia na praia, né? Que é a hora que ele reconhece que ele não consegue fazer mais o que ele tá fazendo, né? E ela fala que de repente a ajuda profissional vai ser o caminho, né? E nem sempre indicar ajuda profissional para alguém é fácil, complexo também. Então é difícil, exige traquejo, exige paciência, calma, exige inteligência emocional. Eu acho que o último tópico é o como essa série mexeu muito comigo. A segunda temporada, quando eu vi o romance deles passeando lá por Paris, tudo aquilo, poxa, eu não pude ter isso, né? Eu fui conseguir ter meu primeiro romance depois dos 20 anos. E na adolescência, vários amigos meus estavam de namorinho e não sei o quê. Imaginei eu nos anos 90 andando de mão dada com outro homem na escola. Tipo, eu teria no mínimo apanhado, né? Como já apanhava só pelo fato das pessoas desconfiarem que eu era gay. Elas nem tinham certeza, elas só desconfiavam, eu já era agredido por isso, física e verbalmente. Isso me causou muitos traumas e muitas coisas que já foram resolvidas na terapia, mas ainda assim foi muito dolorido. E quando eu assisti a segunda temporada de Heartstopper, aquilo deu um tapa na minha cara, porque eu falei, poxa, eu não vivi isso. Eu não sei o que foi viver isso, né? Eu não tive essa oportunidade. E eu vou dar um exemplo que eu dei em algum outro vídeo aqui, que foi o fato de eu e o Vitor, às vezes, dependendo do lugar que a gente vai, a gente não anda de mão dada porque a gente tem medo. E a gente criou tanto esse costume de se preservar, entre aspas, dependendo do local que você tá, se a gente não se sente seguro, de não andar de mão dada. E eu sei que é importante a gente se posicionar, mas às vezes dá medo porque a gente teme pela nossa vida, que aí eu acho que é o momento que a gente tem que tomar cuidado e falar, poxa, eu preciso me posicionar sobre algumas coisas, mas isso vai me prejudicar a ponto de eu colocar minha vida em risco, minha saúde mental. Então talvez eu não deva também me posicionar nesse momento, né? A gente tem que tentar entender o local e a situação. Mas a gente estava no mercado e aí tinha um casal hétero super bonitos ali fazendo compras e eles estavam muito românticos, assim, muito fofos, assim, nada demais, mas tipo, eu lembro que ele pegou uma coisa e mostrou pra ela e falou, ai amor, olha isso aqui, achei a sua cara, você vai adorar. E ela, tipo, agradeceu. Aí ela viu uma coisinha pra ele, tava bem aquele clima romântico. Eu lembro que a gente encontrou com eles em vários corredores. E assim, tava muito fofo o jeito que eles estavam se tratando, muito respeitoso, muito cuidadoso. E é uma coisa que a gente não costuma fazer, porque a gente já não tá acostumado a fazer isso por medo, para se preservar. E aí você percebe o quanto que foi tirado de você, né? O quanto a sociedade, por ser preconceituosa, tira da sua naturalidade um relacionamento, né? Não tô falando que pessoas héteras não passem por problemas. É claro que elas passam conflitos no relacionamento. Mas é diferente porque, aliás, é 200% diferente porque uma pessoa hétero não vai ser julgada pelo que ela é. Enquanto a pessoa que é gay, a pessoa que é LGBT de uma forma geral, né? Aí todas as pessoas dentro dessas siglas não tem essa liberdade tão grande de fazer coisas que as pessoas héteros fazem que pra elas é só mais um dia. Foi só agindo naturalmente. E pra gente já é aquela situação do tipo, opa, se eu fizer isso, o que vai acontecer, né, comigo? E aí quando você só não tá fazendo, você não tá nem pensando, você só não faz. E aí quando você dá de cara com outra pessoa fazendo, você fala, poxa, eu, por exemplo, fui ameaçado de morte no metrô, na estação Jabaquara, 3 horas da tarde, o cara me xingando e falando que gay tinha que morrer. Eu estava sozinho indo pra um evento, tipo, tava com uma roupa meio social, assim, não social demais, e do nada esse cara apareceu atrás de mim falando um monte de coisa. E tipo, como assim? Né? Que absurdo é esse? Ou então, eu e o Vitor estávamos ali no Bourbon, andando de mão dadas no shopping, que é próximo da nossa casa. Tínhamos ido no IMAX, eu gosto bastante de ir no cinema. E aí a gente estava andando de mão dada pelo shopping. Aí tinha um casal hétero com 2 filhos, e a mulher puxou a mão do marido assim com muita força pra ele olhar pra gente e apontou fazendo cara feia, tipo, estávamos andando de mão dada, sabe? E tipo, um casal hétero não passa por isso. E esse que é o ponto, tipo, o quanto é tirado da gente, né? E por isso que eu acho que é importante a gente sim se posicionar, mas sempre quando for seguro também, né? Às vezes não vale a pena colocar a vida em risco, né? Às vezes não vale a pena colocar a vida em risco. Mas enfim, é isso. É Heartstopper, que é essa série leve, gostosa, que trata temas complexos de forma respeitosa. Me fez refletir bastante, chorei muito nessa temporada, na segunda também. E inclusive de uma forma que eu não esperava que fosse me tocar, que é uma série tão levezinha, tão gostosa. Então acho que é muito gostoso assistir Heartstopper. Eu acho que é uma série, sim, excelente, tá na minha lista de séries favoritas da vida, sim, por ela ser essa série diferente. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiz com muito carinho, selecionamos os tópicos com muito cuidado. Vou pedir para você curtir, compartilhar esse vídeo, comentar como foi sua experiência com Heartstopper e até o próximo vídeo. Tchau!